Olá, seja muito bem-vindo, Heleno Feira falando. Hoje nós vamos tratar aqui desse tema tão importante para nós, são os indicadores financeiros pessoais. Já deve ter ouvido aquela frase, o que engorda o gado é o olhar do dono. Mas quando a gente está falando em finanças, como fazer esse olhar? Como ter esse acompanhamento? Através de indicadores. É como se a gente quisesse emagrecer, mas não tivesse uma balança para acompanhar ali o peso. Ou então você quisesse correr uma maratona, mas não ter noção da quilometragem que você está seguindo e nem da quilometragem do seu desafio, né? Quando a gente pensa aqui em indicadores, a gente pode começar pensando no índice de liquidez. Então, sempre que tiver essa ideia de liquidez, lembra do copo com água, lembra da água em si, e quanto mais própria para tomar, mais líquida, mais fácil você vai conseguir beber. Agora, se ela estiver lá no estado sólido dela, em gelo, mais difícil vai ser para você beber. Nessa questão de liquidez em finanças, a gente fala o quê? Mede se os ativos de curto prazo conseguem cobrir os passivos de curto prazo. Tem que estar lá na mão. Seus compromissos são tais, você consegue rapidamente sacar o dinheiro? Tem uma frase que eu gosto bastante que fala assim: dinheiro só é dinheiro quando é dinheiro. Então, aquilo que você tem propriedade não é dinheiro propriamente dito. Você tem que pensar nessa questão de liquidez. Um exemplo prático nós temos aqui. Ó, você tem uma dívida de 60 mil vencendo hoje, mas só tem 4 mil na sua conta. Seu índice de liquidez é o que então? Você pega esses 4 mil, divide pelo compromisso que você tem a pagar ali de 60 mil, vai ter 6,67. Ou seja, não tem liquidez para pagar. Isso é bem comum, viu, gente? Já tive a oportunidade de atender pessoas que tinham um patrimônio imobiliário enorme, só que não tinha liquidez. E aí os compromissos de curto prazo não eram sanados, de modo que a pessoa tinha que abrir mão do patrimônio, do imóvel dela, vendendo abaixo, porque tinha que vender rápido, perdendo mais valor ainda, né? Porque não tinha. Então, essa questão da liquidez é muito importante. Então, liquidez não é patrimônio, é disponibilidade imediata. Quando a gente pensa aqui em índice de endividamento, aí aqui a gente já está totalmente focado na questão do patrimônio, que esse índice, esse indicador, ele mostra quanto dos seus ativos está comprometido com dívidas. Então, um exemplo aqui, você tem ativos de 2 milhões e dívidas de 900 mil. Isso não é bem comum. Imagina que você comprou um imóvel, esse imóvel esteja avaliado lá em 2 milhões, só que você financiou 900 mil. É esse cenário aqui, ó. Então, 900 mil é dívida e 2 milhões é o seu patrimônio, o seu ativo ali. Então, o índice de endividamento, o que você faz? Você pega essa dívida, compromisso, e divide pelo seu ativo. Então, você pega o passivo e divide pelo ativo e vai dar esse valor. Nesse caso em questão, são 45%. Então, aqui ó, é um endividamento de 45%. O que está mostrando? Está mostrando que do patrimônio ali, se vendesse tudo, primeiro que ia conseguir honrar o compromisso, mas que do patrimônio, 45% é capital de terceiro. Né? Então, essa questão aqui, dívida não é ruim em si, mas deve estar dentro de um nível saudável em relação ao seu patrimônio. Essa é a ideia que esse indicador traz para nós. A gente pensa aqui no nosso terceiro indicador, índice de cobertura das despesas mensais. Esse daqui, ele é muito importante, ele está diretamente ligado ao orçamento e a fluxo, porque o que ele faz? Ele mede por quantos meses a família consegue viver apenas com os ativos líquidos, sem novas entradas de renda. Um exemplo, você tem 50 mil reais guardados lá. Vamos supor que você foi mandado embora, recebeu uma rescisão de 20 mil, você tinha mais 30 mil guardados. Então você chegou nesses 50 mil aqui. E você tem despesas de 10 mil reais. Veja, despesas. Não estou falando que você investe, não é só que você precisa de despesas menos de 10 mil reais. Então, se a gente pegar esses 50 mil, sabendo que você usa 10 por mês, você tem 5 meses de vida aí à frente, né? Consegue se manter por 5 meses. Então, esse índice ele mostra a importância de ter uma reserva. É isso que ele faz. O índice de cobertura das despesas mensais está diretamente ligado a essa questão da reserva. E aí, mais um indicador para nós, capacidade de poupança. Esse daqui é muito bom também, porque você está fazendo a lição de casa lá, de orçamento, de fluxo, patrimônio, você está olhando que o seu orçamento, ele tem
valor disponível, você tem a capacidade de poupança, ele vai aparecer, você vai saber que, tendo a capacidade de poupança, segue em frente, você está fazendo um bom trabalho. Não tem capacidade de poupança, aí você tem que repensar alguns caminhos seus até aqui. Então, um exemplo prático. Você tem uma renda líquida, e essa questão é muito importante da gente considerar, não importa o que está discriminado assim no Olerite, importa o que você recebe na conta. Então, você tem uma renda líquida ali de R$9.000, sobra R$300 por mês. Então, seu índice de poupança é 3,33%. Isso daqui é para a gente pensar. Qual que seria um razoável ali? 3 é muito baixo, né? 10 seria ok. Tem gente que adota aquela regrinha do 50, 30, 20, né? De 20% é para você guardar, para você poupar. Então, é algo a se pensar. Essa ideia aqui, nesse momento, é de que não importa só ganhar o dinheiro. Importa quanto sobra. Você deixa ali a sua poupança. E é essa sobra que constrói, que vai construir seu patrimônio. Né? Então, é algo bem importante para você considerar. Então veja, se desses índices, desses indicadores, você não tem ainda ou nem sabia da existência deles, adota na sua realidade. Tenho dúvida que vai ser muito bom. Patrimônio, sua questão mental também, sua saúde como um todo. Bom, mais um grande abraço, até a próxima.